E para falar mais sobre esse caso que chocou o país e o mundo, a gente recebe aqui no nosso estúdio ao vivo a psicóloga e terapeuta Flávia Lima. Bom dia, Flávia. Tudo bem? Bom dia, Vanessa. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Falar de mais um assunto aí que chocou todo o país, inclusive nós, né? A gente fica impressionada quando vê esse tipo de notícia. E o que dizer de uma pessoa como o Euler? O que poderia passar na cabeça dele naquele momento? Olha, o caso precisa ser investigado ainda, conversado com familiares, mas pelo que foi dito até agora, Vanessa, era uma pessoa solitária, Sim. de 40 e poucos anos, que pouco trabalhou, há 4 anos atrás pediu demissão de um emprego até bom, vivia isolado com o pai, morava com o pai. E a família, pelo que eu li, também já imaginou algo como um suicídio da parte dele. Sim. Né? Agora, o que leva, nós temos que entender que a depressão, ela faz parte de um movimento muito cruel na vida das pessoas, como a doença do século hoje. Inclusive foi confirmado, a polícia conseguiu a confirmação de que ele já teve depressão, exatamente, sim. Exatamente. Então, teria a ver, então, Muito esse quadro a ver. depressivo com esse tipo de atitude. Exatamente. Um surto. Não, porque já tinha um movimento. Sim. Né? Agora, por que numa igreja? Pois é. Se ele frequentava aquela igreja de Isso vez que em impressiona quando, né? ainda mais, Muito, né? muito sério. É. Agora, um homem desse, com 2 armas dentro de casa também, Vanessa, eu me preocupo nos dias de hoje, Sim. onde nós estamos passando por problemas tão sérios, a depressão tão grande, as famílias tão complicadas e as pessoas armadas se matando e matando. Eu acho que nós temos que ficar atentos mesmo. A gente viu aí, a gente até comentou agora nesse caso do Euler, que já tinha um histórico depressivo, a família inclusive estava ao par disso, redes sociais também era estranho, ele tinha dois perfis, sendo um com apenas 8 amigos, então assim, tudo isso poderia ter acarretado esse tipo de problema. Mas e o papel da família nessa hora? O que dá para perceber e tomar alguma atitude ou realmente eles esperam? Não tem o que ser feito? Dá pra tomar atitude, mas tem que ter coragem para tomar atitude também, viu, Vanessa? Às vezes as pessoas, 2 homens morando dentro de casa. Existe um isolamento já, uma casa enorme, como a gente viu. Né? Não tem filhos, não tem mulher, enfim, sem um laço amoroso. Flávia, você continua falando, eu só quero mostrar aqui que a gente está com imagens ao vivo da catedral. Acabou de abrir neste momento, a gente já volta com imagens ao vivo de lá, que acabou de abrir neste momento a catedral. Inclusive vai ter uma missa em homenagem aí a essas vítimas. Mas então você pode continuar falando Qual então, desse caso. Qual a expectativa? O que a família deve fazer? A família de cada um? Comunicação, né, Vanessa? Comunicação, conversarem, pedir ajuda profissionais, psiquiatra, psicólogos. A família tem que intervir, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. E um homem trancado dentro do quarto também não se mete a colher. Até que ponto? Eu acho que muitos dados ainda vão vir. As pessoas têm que parar de achar normal, né, esse quadro depressivo e sim tomar uma atitude. Seria isso. Ele não era violento. Pois é, porque a família que perceber qualquer quadro estranho num familiar deve sim procurar ajuda. Procurar ajuda, porque a gente se acostuma a ele é assim mesmo. Normalmente a gente ouve isso, né? É o jeito dele. Não, falta de observação. Sim. Falta de observação e de pedido de ajuda mesmo. Porque a gente está vendo casos como esse acontecem mais nos Estados Unidos, né? A gente vê quase que diariamente, até ontem mesmo aconteceu um outro, né? E nós aqui, com esse novo caso agora, como é que a gente fica nas lições que a gente vai... A depressão tá certo, mas será que outros casos não podem acontecer sem a bendita depressão? Sim, e inclusive a gente fala muito da depressão acarretar o suicídio, né? Claro. Mas nesse caso foi um ato violento. E o suicídio. E dentro de uma igreja. E dentro de uma igreja. Onde se vai ter fé, um contexto, esperança. Assim, pois é. Ele não foi lá pela primeira vez. Ele já conhecia. Ia nessa igreja, exatamente. Já frequentava, né? Então, assim, muito sério, acho que requer estudo, requer um estudo de caso. Espero que em Campinas todos os profissionais, mesmo na área social, psicológica, se embrenhem ao caso para que a gente aprenda com a nossa realidade hoje. Para tentar Nós somos brasileiros alegres, extrovertidos, diferente de outros países por aí. Mas nós contemos e fica guardado até que um dia explode. A gente está falando aí do comportamento do Euler, né, nesse caso, e a Polícia Civil esteve ontem à noite na casa do suspeito e apreendeu diversos materiais, entre eles um diário. O repórter Fabrício Fernandes conversou com o delegado do caso e traz agora esses detalhes pra gente.
Exatamente, estou aqui na sede do DEINTER 2, aqui em Campinas, ao lado do doutor José Henrique Ventura, delegado do DEINTER 2 aqui da cidade de Campinas. Doutor, diante, né, das informações, a equipe de investigação foi até a casa do Euler, né, doutor? Isso, foi até a casa do Euler, em Valinhos, depois que nós descobrimos através da CNH dele que ele era de Valinhos, e na casa dele, né, uma residência em um condomínio de classe média, né, família de classe média, nós obtivemos algumas informações e recolhemos alguns materiais, né, informações de que ele realmente morava lá com o pai, né, os dois, só os dois, ele habitava um cômodo, né, um local onde ele ficava e que ele mesmo limpava, até porque ele não permitia que ninguém entrasse no local. Ficava muito recluso, saía muito pouco, e a família tinha essa preocupação com relação, né, ao comportamento dele, porque depois de 2014, depois de julho, agosto de 2014, quando ele teve o último emprego, que foi auxiliar de promotoria, ele foi exonerado ou se exonerou, ele veio morar com o pai, aí não trabalhou mais. Nós apreendemos 2 computadores, um notebook, o celular dele, que não estava com ele aqui, estava lá no quarto dele, e muitas anotações, cartas, coisas tipo diário, onde ele anotava o que acontecia com ele no dia a dia. E pelo que a gente pôde observar de início, em algumas anotações e cartas, ele tinha essa mania de perseguição, ou seja, ele se sentia perseguido por terceiros na rua, carro estranho, vizinhos e até pela própria família. Uma das coisas que nós temos que investigar e a fundo é a origem dessas armas, que embora raspadas, estavam com ele. É uma pistola 9mm, é uma arma comum, de uso restrito, e um revólver calibre 38. E o estranho também é que normalmente você tem uma arma, né, e você carrega ou um carregador. Quando muito, você carrega um sobressalente. Ele tinha 4 carregadores, um na arma e 3 com ele. Ele utilizou 2 e 2 estavam com 11 projéteis cada um. Qual que é o caminho agora que a polícia vai seguir na investigação e também a motivação desse crime que vai ser apurado? A oitiva das vítimas, oitiva das testemunhas que nós temos, presenciais, juntar toda essa documentação, fazer uma análise e um relatório dessa documentação, levantar o que ele tinha no notebook, o que ele tinha no celular, os contatos dele, no computador, o que é que ele tinha de conteúdo do computador, análise das armas, a perícia técnica e estabelecer a origem dessas armas, estabelecer esse trajeto dele feito do meio-dia até o local da igreja, onde aconteceu o fato, e mais algumas coisas que às vezes as vítimas e as próprias testemunhas podem nos trazer. Tá bom, então muito obrigado, doutor José Henrique Ventura, delegado, diretor do DEINTER 2 de Campinas. De Campinas, Fabrício Fernandes para o VTV da Gente.